Olá pessoa, esse é mais um vídeo da série sobre os hinos homéricos e dessa vez eu vou falar sobre o Hermes, o deus trickster mais famoso da mitologia grega. Então aguarda aí. Antes de começar o tema do episódio, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se você não está inscrito, curte aí o vídeo e comenta outros temas que você gostaria de assistir aqui. E saiba que esse é um projeto totalmente independente, então o que mantém o Mitografia são os apoios dos fãs aqui. E você pode também apoiar pelo catarse.me/mitografias ou pelo apoia.se/mitografias. Como eu disse, é o que apoia todo o projeto do Mitografias. Então lembrando que aqui não é somente esses vídeos aqui no YouTube. Nós temos podcasts, temos textos, temos livros, tudo gratuito. Se você entrar em mitografias.com.br, você vai encontrar todo esse conteúdo e todos os links para isso. Começando agora o tema aí de hoje, nesse episódio, como disse, eu vou falar sobre Hermes. Hermes é um deus bem complexo, né? Tem bastante conteúdo sobre ele. E aí nos hinos homéricos, ele tem 2 hinos. Um é bem curto, com uns 12 versos apenas, enquanto que o outro já é o hino mais longo que tem, com mais de 500 versos. Esse hino menor, de apenas 12 versos, ele mostra mais a ascendência do Hermes, enquanto que o hino mais longo, ele mostra isso de forma mais envolvida e mostra também o mito do nascimento do Hermes, mostrando já muitas das características desse deus. Acaba sendo uma narrativa bem famosa justamente por causa desse hino, que é o que eu vou mostrar aqui. Esse hino mais longo é o hino numerado como hino número 4. Ele mostra a genealogia, ele começa, né, já mostrando a genealogia do Hermes, mostrando que o Hermes ele é filho de Zeus com a ninfa Maia, e é uma relação extraconjugal, ou seja, Zeus nessa época já estava casado com Hera, e traindo Hera foi até a ninfa Maia. É dito até que Hera estava dormindo, enquanto Zeus foi até a ninfa Maia para se relacionar sexualmente com ela, e aí daí que nasce Hermes. Em seguida, nesse hino já começa a mostrar alguns atributos do Hermes. Na verdade, durante todo o hino mostra os diversos atributos dele. Isso é bem um dos focos desse hino, além de contar a narrativa dele, aqui que eu vou mostrar os detalhes, você vê que é bem importante de mostrar os diversos atributos. O Hermes ele é bem famoso por isso. Ele é uma divindade bem ampla por ele ter vários domínios, várias características. Então é um deus de muitos e muitos atributos. Isso é comum em várias divindades, mas o Hermes ele se destaca bastante nisso. Então, os atributos que são mostrados logo no início sobre o Hermes, dele ser um deus trapaceiro, ladrão, tangedor de bois, e numa das traduções está nessa forma, nessa expressão, e aí no hino vocês vão entender o porquê. Portador dos sonhos e guardião das portas. Isso de guardião das portas é bem interessante se você for pensar uma divindade trickster, com inúmeras características que o Hermes tem e essa relação com portas, assim, né? Guardião das portas. Tem outras divindades de outras culturas, até bem mais distantes, que também se relacionam dessa forma, né? Também tem esses atributos. Isso é bem interessante de fazer uma análise de mitologia comparada, né? E a gente vê essa ideia de tricksters com esses atributos também, né? Mas mais especificamente, isso daí de Guardião das Portas, dentro ali da cultura, da mitologia grega, está muito relacionado também com outra divindade que é a Hestia. Enquanto que o Hermes protege o exterior da casa, e aí muitas vezes é colocado uma estátua ou algo para representar ele na entrada, né, da porta, mas voltado para fora, Hestia já é a protetora do interior da casa. A Hestia é uma deusa do lar, e é assim que esses 2 deuses se relacionam nessa questão simbólica, mas a Hestia seria a deusa protetora da casa na parte interna, enquanto o Hermes é na parte externa. Uma outra característica sobre ele é dito que ele nasceu no 4º dia do mês, e aí esse seria um dia da sorte. Então, se você aí também nasceu no 4º dia de um mês, você nasceu num dia de sorte, nasceu num dia de Hermes. Bom, e aí a gente já começa na narrativa mesmo. Essa narrativa contada nesse hino é a do roubo dos bois ou das vacas, na verdade, para ser mais exato, é das vacas, né, do deus Apolo. Quem rouba é o Hermes, né, um deus trapaceiro, um deus ladrão, e é mostrado que ele rouba isso logo que ele nasce. No primeiro dia de vida dele, ele já vai lá e já faz esse roubo. Mas como eu disse, essa narrativa mostra essa questão dos roubos,
mas ele é muito para mostrar os atributos do Hermes, mostra também, querendo ou não, alguns atributos do Apolo, mostra a relação desses dois deuses e como vai se transformar essa relação. Isso é bem interessante, é uma narrativa bem de evolução mesmo, principalmente da relação dos dois personagens, por isso que é bem interessante, é uma narrativa que desenvolve bem. Mas antes de chegar ao roubo em si, que é um ponto importante, quando o Hermes nasce, né, mostra-se que Zeus se relaciona com a ninfa Maia, aí ele nasce, e aí logo no primeiro dia ele já sai ali e já começa a percorrer pelo mundo. Aí antes de encontrar os bois, ele tá andando pelo mundo e encontra uma tartaruga, e aí resolve do nada criar um instrumento com essa tartaruga. Então ele acaba matando, né, o animal, mas ele pega o casco dessa tartaruga e cria uma lira. Ou às vezes é traduzido como lira, ou às vezes um instrumento semelhante, né? Tem outros nomes, dependendo da tradução, você encontra outros nomes, mas seria isso, seria um instrumento de corda feito a partir do casco da tartaruga. Então essa é a primeira invenção do Hermes, e já mostra essa relação dele com um instrumento. Isso vai ser importantíssimo para a finalização desse mito, dessa narrativa, né? Mas aí esse é o primeiro passo, ele cria uma lira do casco de uma tartaruga. E aí ele continua, segue em frente, e aí sim que ele encontra as vacas do deus Apolo, e aí rouba 50 delas. E é interessante nessa parte, você vê já que é um hino bem descritivo, vai mostrando todos os passos aí do Hermes, e bem dinâmico, né? É um hino que combina bem com essa divindade. Hermes é uma divindade bem dinâmica, nunca para, tá sempre ali fazendo alguma coisa, e o hino também segue nesse mesmo ritmo, né? Então é um ritmo bem interessante que tem esse hino, e aí já mostra que ele roubou aí as vacas e já vai saindo com elas, já vai andando, e aí já também mostrando a esperteza dessa divindade, porque mostra uma cena que é bem conhecida, sempre quando mostra do Hermes e mostra esse episódio das vacas, mostra isso daí, que é bem legal, que é o seguinte: ele estava fugindo ali com as vacas e para não ser descoberto, o que ele faz? Ele faz elas andarem de ré, por causa que aí a pegada que vai ficar dos cascos dela fica ao contrário, então era mais difícil de encontrá-las. E aí beleza, ele continua com isso, né, tá o roubo ali, ele leva então essas vacas para um local bem distante, mostra muitas vezes que ele leva para uma gruta, né? Depois de ter escondido elas, ele então vai fazer um sacrifício, vai sacrificar, né, algumas dessas vacas, e aí com gravetos ele cria um fogo para fazer esse sacrifício. O que é interessante é que é dito que Hermes que teria inventado essa técnica de criar fogo a partir de gravetos. Mas mais do que isso, é dito que em grego, pelo menos em grego, essa é a descrição mais antiga que se tem dessa técnica. Então, de certa forma, realmente é a invenção do fogo a partir de gravetos, né? Você criar fogo a partir de gravetos foi inventado por Hermes, mas na verdade realmente essa é a descrição mais antiga que se tem dessa técnica, pelo menos em grego. Isso ajuda a gente a perceber o quão antigo é essa narrativa, né? Esse hino em si, né? Aí beleza, Hermes fez esse roubo, fez o sacrifício ali, né, no fogo de uma das vacas, e aí beleza, então vai voltar para casa. Aí ele limpa todos os vestígios, né, deixa ali para ninguém perceber nem nada e volta para casa. Chega tarde ali em casa, né, vai deita na cama dele como se nada tivesse acontecido. Mas é interessante nessa cena do hino que a gente vê Maia vendo ele chegar, percebe que, né, tipo, que hora é essa que você tá vindo aí, né? Se é uma criança chegando nesse horário, você aprontou alguma coisa. Aquela coisa bem clássica da mãe perceber que o filho tava aprontando ali, que isso não é pra estar chegando tão tarde, né? Bem que ele tinha um dia de vida só, né? Era bem novo, mas a Maia já percebe que alguma coisa ele fez, né? Imagino que vocês aí que estejam ouvindo já também possam ter passado por isso, né? Chegar tarde em casa e os pais aí perceber que tá acontecendo alguma coisa, né? Onde que você tava, né? Que horas são essas de chegar, né? Só que imagino que ninguém tenha feito isso com um dia de vida, né? Não foi nem um ano de vida, é um dia de vida que ele tinha, né? Mas é normal isso acontecer. Ela dá a bronca nele, mas ele fala, não, você acha que eu vou estar aprontando alguma coisa? Só tenho um dia de vida, você acha? Eu sou um bebê. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? E ele bate o pé nisso daí, porque mais pra frente o Apolo encontra com ele, porque passa-se um tempo e o Apolo percebe que, pô, o que aconteceu? Sumiu minhas vacas, né? Alguém fez algo aqui, preciso entender o que aconteceu. E aí o Apolo sai aí para investigar
ele vai andando nos locais, uma pessoa só viu algo ali, aí ele pergunta, né? Ele vai investigando e consegue perceber que foi o Hermes, né? Ele descobre e aí vai até o Hermes para entender por que ele fez aquilo, para dar bronca também, né? E ele confronta o Hermes. E, de novo, o Hermes fala, não, mano, eu sou um bebê, eu tenho um dia de vida, você acha que eu vou ter feito alguma coisa? Eu, né, tô aqui sempre com a minha mãe, não posso ter feito isso. E bate o pé e o Apolo percebe que não, você fez alguma coisa. Então, já que você não quer falar, a gente vai até Zeus e em frente a Zeus a gente vai resolver isso. E, mais uma vez, Zeus pega e fala, e aí, onde tá essas vacas que você roubou, né? Aí Hermes falou, não fiz isso, não sei o que estão falando aí, vocês estão me acusando, mas não fiz nada disso. Ali mostra bem no hino, fica bem claro que assim, todo mundo sabia que o Hermes tinha feito esse roubo. Todo mundo não tinha dúvida, mas o Hermes não queria admitir. E Zeus bate o pé e fala, não, eu sei que foi você, mostra onde tá. Aí fica insistindo, a Hermes vai lá e finalmente mostra. Só que quando chega lá, lembra que o Hermes tinha criado aquele instrumento, tinha criado a lira, né? E aí ele vai tocando, criando música e cantando. E essa é a virada da história, porque Apolo, ele é um deus da música, deus das artes, e o Apolo se encanta com aquilo, com a habilidade da criança ali, né, do jovem Hermes. Se encanta e a nível de perdoar ele. Então todo mundo ali percebe que não, realmente ele roubou as vacas do Apolo, mas putz, é uma criança tão habilidosa, vou perdoar ele, ver que ele tem habilidade, já que era numa área que também Apolo dominava. E aí Hermes aproveita isso, ele dá a lira de presente para Apolo e fala, ó, sei também que é uma divindade das artes, das músicas, com isso daqui você vai ficar melhor ainda. E Apolo aceita. Apolo perdoa ele por vários motivos. Um, porque se encantou por essa habilidade, né, aceitou o presente numa boa e viu que é o seguinte, Hermes, com um dia de vida, já foi ardiloso dessa forma, então se a gente ficar repreendendo ele mais e mais, quando ele crescer vai ser pior ainda. Ele não é um deus maligno, né? Ele não é uma má pessoa. Pelo contrário, ele é uma boa pessoa, mas é ardiloso. Então é só tratar ele bem, não tem porquê de tratá-lo mal. E aí os dois acabam sendo deuses que se aproximam e se ajudam. Então, só que aí o Apolo faz o seguinte, beleza, então eu vou aceitar o presente, vou te perdoar pelo roubo, mas é o seguinte, nunca mais roube nada meu, né? Zeus também fala isso pra ele, ó, nunca roube nada aí de Apolo, e ao contrário, você vai ser responsável por cuidar aí dos rebanhos, dos animais dele. E aí Hermes aceita. Então fica tudo bem. Zeus ali julga tudo e aí Apolo perdoa, Hermes entrega o instrumento e eles ficam bem. Então você vê que tem um final feliz, né? Um final bom ali, onde tudo é perdoado, o roubo é perdoado e se aproxima-se bastante essas duas divindades. Mas a narrativa não serve só para isso, a narrativa serve muito para mostrar como é Hermes, mostrar as inúmeras habilidades dele, mostrar como ele é ardiloso, como ele é impetuoso, né? Ele não para, ele é aquelas crianças que você tá, cada hora tá num lugar. Sabe quando você vai em festa infantil que você olha a criança ali, tá num canto, você olha de novo, ela já tá em outro canto, que ela não para quieta? Hermes seria assim. E é interessante porque Hermes, ele é impetuoso desse jeito e ele é muito representado dessa forma infantil. Muitas vezes ele é um jovem, né? Então mostra essa energia que tem, né? Tanto de uma criança quanto de um jovem. Só que aí mostra também ele pegando responsabilidades. Ele pegou a responsabilidade de cuidar dos rebanhos do Apolo. E, na verdade, ele foi recebendo mais e mais responsabilidades, porque Apolo, vendo que ele é um deus que não para quieto, tá sempre pra lá e pra cá, ele acaba sendo, então, a ligação dos mortais com os imortais, né? Seria um deus mensageiro. Então, né, daí começa a ver essa imagem de Hermes sendo um deus mensageiro. É Apolo que atribui isso a ele. E mensageiro de todos os mundos, seria dos mortais com os imortais e dos mortais, né, no plano terreno com o submundo. É aí que Hermes se torna uma divindade psicopompo, que é aqueles seres, né, isso tem em inúmeras culturas, inúmeras mitologias, do deus ou da entidade, não precisa necessariamente ser uma divindade, que faz a conexão do mundo dos vivos, o nosso mundo, com o mundo dos mortos. Normalmente é quem guia o morto logo que ele morre, né, a alma, que leva para o submundo. Isso é bem comum, e nos gregos quem faz esse papel é o Hermes.
por ele ser um deus mensageiro, um deus viajante, e Hermes acaba sendo uma divindade dessas áreas. Ele é deus dos mensageiros, ele é deus dos viajantes, deus dos mercadores, já que principalmente antigamente mercador era muito essa questão de estar viajando, deus dos ladrões, ele é um deus ladrão, então ele é um deus de inúmeros atributos, é um deus patrono de inúmeras profissões ou áreas, né, ou tipos de pessoas em si, né? Isso, conforme vai passando o tempo, conforme vai indo para Roma, e aí se mescla com o Mercúrio, aumenta mais ainda, por isso que ele é uma divindade de inúmeros atributos. É bom lembrar que temos um podcast, um episódio só sobre o Hermes. É um episódio antigo, mas está bem interessante ali, e a gente mostra toda essa complexidade desse deus, que vai além apenas desse hino, né? Mas isso que é interessante, nesse hino, apesar de ser só uma narrativa, ela já deixa toda a base que é essa divindade. Por isso que é bem interessante. Bom, então é isso. Nesse foi o hino sobre o Hermes, do qual já mostra as suas características. Espero que você tenha gostado aí, espero que você tenha se interessado por essa divindade. Escuta lá o episódio do podcast do qual eu citei, eu vou deixar aí o link. E curta aí o vídeo, compartilha, se inscreva se você não está inscrito, se está chegando agora. E caso queira aí que esse projeto continue aí firme e forte, considere nos apoiar. Então é isso e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.